Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, sou professor de matemática e nessa aula a gente vai ver uma matéria que praticamente 90% dos alunos que chegam até mim têm dificuldade nela, tá? Que é a matéria de probabilidade. Antes de a gente começar a fazer algum exercício, separei os exercícios para a gente fazer bem legais aí, eu vou dar uma noçãozinha de o que é probabilidade, né? Quando a gente trabalha com probabilidade, não necessariamente a gente trabalha com a chance certa daquilo acontecer, tá? Pode ter eventos que aquilo sempre aconteça, podem ter eventos que aquilo nunca aconteça e podem ter eventos que pode acontecer ou não podem acontecer, tá? Quando a gente trabalha com a probabilidade, a probabilidade de um determinado evento A ocorrer, você vai pensar o seguinte: você vai pegar o número de vezes que aquilo ocorre, dividido pelo número de vezes total, aquilo ocorrendo ou não ocorrendo, tá? Por exemplo, quando você joga um dado, quantas vezes vai cair um número que é múltiplo de 2? Aí você vai pensar, quantos múltiplos de 2 eu tenho, né, dos valores de um dado normal, né, de 6 faces. Então você tem o 2, o 4 e o 6, tranquilo? Aí você vai pensar, pô, eu tenho 3 vezes que aquilo acontece, 3 múltiplos de 2, tranquilo. E no final você vai determinar o espaço amostral. O espaço amostral é a quantidade total de vezes que aquilo ocorre, todo, né, de todas as possibilidades gerais. No caso, como eu tenho dado 6 faces, eu tenho 6 resultados diferentes. Então ficaria 3 sobre 6, ok? Aí você simplificaria, poderia colocar em porcentagem, poderia deixar em fração, poderia colocar em decimal. Aí depende muito de como que vem essa resposta, tá? Essa aí é a ideia geral da probabilidade, ok? Quando eu estudava, né, muito tempo atrás, quando eu fazia o pré-militar, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu trabalhava com a probabilidade. Porque eu achava que, se eu tenho uma probabilidade de chance de aquilo de eu tirar a bolinha vermelha de uma caixa, mas poderia ser que a bolinha viesse azul, poderia ser que a bolinha viesse branca. Então isso me confundia muito, tá? Então justamente que eu separei 6 exercícios para vocês verem resolução, para que isso melhore o desenvolvimento de vocês. Simples assim, tá? E uma coisa muito importante, quando a gente trabalha com a probabilidade, existem questões que a gente trabalha diretamente ligado à análise combinatória, tá? Então, se você tem alguma dúvida em análise combinatória, alguma parte de permutação, alguma coisa do tipo, volta lá na matéria de análise combinatória, dá uma estudada, dá uma firmada nela, tá? E depois você pega e assiste novamente, tranquilo? Mas vamos lá, vamos fazer aí primeira questão de probabilidade. Opa, não se esqueça de uma coisa muito importante, né? Antes da gente começar aí, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí no vídeo, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. 4 moedas são lançadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Bom, nesse tipo de questão aí, né, vocês têm que tomar um cuidado muito grande. A maioria dos alunos erra esse tipo de questão, pois esquece de fazer a troca, né? Eu vou explicar já para vocês como que você faz esse detalhe. Antes de mais nada, você tem que perceber que são 4 moedas que são jogadas, né? E ele quer que seja coroa em uma só delas. Então vamos colocar aqui, ó, cara, cara, cara e coroa, tá? Aí você vai pensar, cada evento desse aqui vai ser um evento independente, ele não depende do outro para você ter o resultado da probabilidade. Então você vai pensar o seguinte, tá, se eles são eventos independentes e eu não dependo um do outro, você vai pensar, qual é a probabilidade de eu pegar uma moeda, jogar e sair cara, né? Aí você tem quantos valores nessa moeda? Você tem cara ou coroa. Uma delas é cara, então uma e o total do espaço amostral, que é o total de resultados que você tem, né? O total de resultados são 2. Ok, coloquei ali meio. Para você tirar outra cara, mesmo propósito, ó, 1 sobre 2. Outra cara, 1 sobre 2. E para eu tirar a coroa, você só tem uma face que é coroa, né? A outra é cara. Então, uma coroa dividido por 2, que é o espaço amostral. Aí você fala, pô, James, mas o resultado aqui do coroa é o mesmo resultado da cara. Sim, você tem 50% de chance de tirar a coroa e 50% de chance de tirar a cara, né? Ok, show de bola. E agora, o que a gente vai fazer? Faz a multiplicação. Multiplicando aqui esses 4 valores, você tem 1 sobre
16. Ah, tá, então já achei minha resposta. Aí você vai lá, poxa, não tem um 16. E aí, como é que eu faço isso? Aí você tem que se lembrar no que eu falei, que você tem que ver a arrumação, né? Aqui, ó, eu coloquei a coroa no final. A coroa ela pode estar aqui no início, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui. Então, ela tem várias formas disso acontecer. Quando você tem essa ideia de mudança, né, que ele pode ter outras ordens com o mesmo valor, a mesma coisa que ele queira, né? No caso aqui, de eu ter uma coroa, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar isso aqui como se fossem letras, né? Então, vou botar aqui, ó, C, 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 K. Como se fosse letras, não, perdão, como se fosse uma palavra, né? Coloquei aqui. E a partir daqui, você vai fazer a permutação desses termos, né? Quando a gente trabalha com a permutação, por exemplo, se eu quiser a palavra curso. Palavra curso. Para eu fazer a permutação desses termos, como eu tenho 5 termos e nenhum deles se repetem, eu vou fazer a permutação de 5, que aí vai ser 5 fatorial. Ah, tá, mas calma aí, James, aqui eu tenho que o C, ele se repete 3 vezes. Aí, quando acontecer que eu tiver uma repetição, você vai fazer a permutação com repetição. Como que é a permutação com repetição? Primeiro, permutação, eu tenho 4 elementos, né? E eu tenho 3 elementos que se repetem, que são iguais. Então, vou colocar aqui em cima, 3. Como que eu vou resolver isso aí? 4 fatorial sobre 3 fatorial. E agora você resolve isso aqui, tá? Então, vai ficar 4 vezes 3 fatorial, abre do 4 até o 3 para você poder fazer a simplificação. Aqui, ó, cortei, sobrou 4. Então, quer dizer que isso aqui acontece 4 vezes, tá? Então, eu vou ter um 16 avos, mais um 16 avos, mais um 16 avos, mais um 16 avos, ok? Então, você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 4. Faz a simplificação aqui, ó, por 4 vai dar 1, por 4 vai dar 4, e vai sobrar, consequentemente, essa probabilidade, 1/4. Ok? E aí, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Vamos lá, segunda questão. Jogamos 2 dados em comum. Qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Aí você vai pensar o seguinte, ó, a soma dos valores tem que ser igual a 10. Ok? Ele falou na questão que você tem 2 dados. Então, ó, dado 1 e dado 2. Ok? E agora você vai analisar quais são os valores que somados dão 10. Simples assim. Aí você fala, tá, James, mas eu posso pegar tipo 1, 9, 2 e 8? Não, você não pode pegar 1, 9 porque eu não tenho 9 no dado, né? É uma coisa mais... Só você pensar um pouquinho, é mais simples do que parece para você, tá? Então, nesse caso aqui, 1 e 9 eu não posso, 2 e 8 também não posso, 3 e 7 também não posso. O mínimo que eu tenho aqui é o 4 e o 6. E aí eu posso ter o 5 e o 5. Ficou meio estranho esse 5 aqui. O 5 e o 5 e o 6 e o 4. Ué, mas 4 e 6, 6 e 4 é a mesma coisa? Sim, mas aqui como eu tenho 2 dados, aqui o dado 1 sendo 4, o dado 2 sendo 6. Aqui o dado 1 sendo 6, o dado 2 sendo 4. Então, ele pode trabalhar indo e voltando, tá bom? Então, eu tenho 3 resultados em que a soma dos valores será igual a 10, tá? E agora, como é que eu vou fazer? Aí você vai pensar, ó, a probabilidade de que a soma seja 10 vai ser o número de elementos que somados dão 10, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Quantas combinações eu tenho que a soma dá 10? 3. Então, aqui, ó, probabilidade que a soma seja 10, 3. Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? Aí você vai pensar o seguinte, se eu estou trabalhando com 2 dados, cada elemento do primeiro dado vai combinar com cada elemento do segundo dado. Exemplo, eu posso ter 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4 e assim por diante, tá?
Então, quando ele estiver te dando mais de um objeto, você vai multiplicar os espaços amostrais separados, tá? Por exemplo, se eu jogar um dado, o espaço amostral é 6. Então, se eu tenho 2 dados, 6 combina com 6. 6 vezes 6, 36, ok? Se eu tivesse, por exemplo, um dado e uma moeda, 6 do dado, 2 da moeda, 6 vezes 2, 12. Tranquilo? Então, aqui, ó, 36, faz a simplificação, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 12, a probabilidade que a soma seja 10 será 1/12. Nesse caso aí, a alternativa correta será a letra A. Tranquilo? Então vamos lá, terceira questão. A probabilidade de um casal com 4 filhos ter 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino é... Bom, gente, nessa questão aqui, né, você tem que pensar o seguinte. Quando o bebê está lá sendo gerado, né, ele pode ser ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Não tem nenhuma outra opção, tá? Então, nesse caso aí, você tem que pensar o seguinte. Qual é a quantidade, qual é a probabilidade que eu tenho para que ele seja do sexo masculino? 1/2. Sexo masculino, 1/2. Sexo feminino, 1/2. Sexo feminino, 1/2. Então, aqui você calculou a probabilidade geral. Faz a multiplicação desses termos, né? E aqui a gente tem 1/16, tá? Só que aí, como na primeira questão, você tem que se lembrar de uma coisa. Aqui eu coloquei homem, homem, mulher, mulher. Eu posso ter homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher, homem, homem, né? Então eu posso ter uma troca de ordem. Por mais que a ordem se troque, eu continuo tendo 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, tá? Aí como é que eu vou fazer? Pega isso aqui, ó, essas 4 letras, imagina que é uma palavra, tá? Homem, homem, mulher, mulher, HHMM. E aí você vai fazer a permutação desses termos, tá? Lembrando que você tem repetição aqui de 2 termos. Então, para você fazer a permutação com repetição dessa forma, permutação, quantos termos eu tenho no total? 4. Eu tenho 2 repetições do H e eu tenho 2 repetições do M. E aí vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá ok. E agora? Abre o 4 fatorial e faz a simplificação, né? Aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1 não precisa colocar. Então, coloca só 2 e 2. Aí, ó, 2 vezes 2 não é 4? Então, ó, cortei. Sobrou aqui 3 vezes 2, 6. Vou colocar aqui embaixo que é melhor. 6. Ok. E agora? Isso aqui, ó, que eu tenho 2 homens e 2 mulheres, acontecem 6 vezes. Então, você vai pegar e vai multiplicar ele pelo 1/16, tá? Então, vai ficar 1/16 vezes 6. Faz a simplificação. Por 2 vai dar 3, por 2 vai dar 8. E aí vai ficar 3/8. Nesse caso, ele quer em porcentagem, né? Você pode fazer de 2 formas, tá? Para você achar em porcentagem, você pode pegar o 3 e dividir por 8. Você vai achar em número decimal, você vai achar 0,375. E aí você anda 2 casas, né? Vai ficar 37,5%. Ou a outra opção que tem para fazer, que eu geralmente ensino para os meus alunos e costuma ser mais prático, é pega isso aqui, multiplica por 100 e resolve, tá bom? Então isso aqui vai ficar 37,5%. A alternativa correta aí no caso é a letra D, ok? Próxima questão, número 4. No jogo de Lipa, sorteia-se um número entre 1 e 600. Cada número possui a mesma probabilidade. A regra do jogo é: se o número sorteado for múltiplo de 6, então o jogador ganha uma bola branca. E se o número sorteado for um múltiplo de 10, então o jogador ganha uma bola preta. Qual a probabilidade do jogador não ganhar nenhuma bola?
Bom, aí nesse caso aí, vocês têm que pensar o seguinte, tá? Aí é um pouquinho de jogo de cintura que a gente vai trabalhar. Para ele ganhar uma bola branca, ele tem que tirar um número múltiplo de 6. Para ele ganhar uma bola preta, ele tem que tirar um número que é múltiplo de 10. Só que vai existir casos em que ele vai tirar um número que é múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Caraca, e aí? Como é que fica? Se ele vai tirar um número que é múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo, ele vai ganhar uma bola branca e uma bola preta, né? Por exemplo, se ele tirar lá o número 30, ele vai ganhar uma bola branca e uma bola preta, ok? Na questão, ele está querendo a probabilidade de que ele não fique com nenhuma bola. Caraca, James, e agora? Eu vou ver todos os números que é múltiplo de 2 que não são de 6, de 3 que não são de 6. Não, você não vai ver isso. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai ver a probabilidade total, né? A probabilidade total de tirar qualquer bola ali é 100%. E você vai ver a probabilidade de tirar múltiplo de 6 ou múltiplo de 10. E depois você vai fazer a subtração. Porque se ele tirar múltiplo de 6 ou múltiplo de 10, ele vai ganhar uma bola, né? Para cada um que ele vai pegar. O que sobra quer dizer que não é múltiplo de 6 nem múltiplo de 10 e vai ser a probabilidade que ele está querendo, ok? Então vamos lá. Múltiplo de 6, múltiplo de 10. Probabilidade de tirar múltiplo de 6 ou múltiplo de 10. Nesse caso aqui você tem que pensar e tem que lembrar da fórmula da probabilidade da soma, perdão, da probabilidade da união, né? Quando ele trabalha com uma coisa ou outra, é a probabilidade da união. Como que você vai fazer isso aí? Probabilidade de retirar múltiplo de 6 mais a probabilidade de retirar um múltiplo de 10, menos a probabilidade de se retirar múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Caraca, tá. Como é que eu vou fazer aqui para calcular a probabilidade do múltiplo de 6? Eu não tenho 600 bolas, né? Ele vai do 1 ao 600, né? Se eu tenho 600 bolas, você vai ver a quantidade total que eu tenho de múltiplos de 6. Você não vai ficar fazendo de 1 em 1, você não vai ficar jogando na PA, você vai fazer o seguinte, se ele está começando do 1 e indo até o 600, 6 vezes quanto vai dar 600, então vai chegar mais próximo do 600. Aí você vai pegar 6 vezes 100, né? 6 vezes 100 é 600. Então significa que ele tem ele tem 100 múltiplos de 6, tá? Então aqui, ó, probabilidade ser múltiplo de 6 ou múltiplo de 10. Aqui eu vou ter 100 números que é múltiplo de 6. Então 100 dividido pelo espaço amostral. Não pode esquecer do espaço amostral. Que nesse caso aí eu tenho 600 bolas. Então 600. Mais probabilidade de ser retirada um múltiplo de 10. Quantos múltiplos de 10 eu tenho do 1 até o 600? Aí você vai pensar, pô, quanto vezes 10 que vai dar 600, então vai chegar mais próximo dele. Vai ser 60, né? 60 vezes 10, 600. Então significa que eu tenho 60 números que é múltiplo de 10, né? Entre 1 e 600. Coloca o espaço amostral mesmo, 600. Agora você vai fazer a probabilidade que seja múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo. Como que você vai fazer isso? Para que ele seja múltiplo dos dois ao mesmo tempo, você vai pegar aqui, ó, 6, 10 e vai fazer o MMC. Por 2, 3 e 5. Por 3, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Faz a multiplicação dos termos, que vai dar 30. Então, o 30, ele é múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo, tá? E todos os múltiplos de 30, eles são múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que retirar ele ali. Então, menos 30, múltiplo de 30. Quantos múltiplos de 30 eu tenho do 1 ao 600? Mesmo propósito, né? 30 vezes quanto vai dar 600 ou vai chegar bem próximo dele? 30 vezes 20. 30 vezes 20 é 600, então significa que eu tenho 20 múltiplos de 30 ali do 1 ao 600. Sobre o espaço amostral, 600. Agora você resolve. O denominador é o mesmo, ó. Então a probabilidade de ser um múltiplo de 6 ou múltiplo de 10, 100 com 60, 160, menos 20, 140 sobre 600. Deixa eu ver aqui como é que... tá em partes, né? Isso. Então aqui, ó, cortei o 0 com 0,
vai ficar 14 dividido por 60, faz a simplificação, por 2 dá 7, por 2 dá 30. Então vai ficar 7/30. Bom, gente, então aí nesse caso, como vocês podem perceber, ó, como resultado a gente achou 7/30, né? Só que o que acontece? Quando você vai lá na resposta, não tem o 7/30. Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Aí você volta na questão e lê, tá? Por mais que tenha o 7/30, o que eu aconselho para todo mundo é, termina de fazer a questão, volta e lê. Pelo menos a última frase, ele é perguntinha, o que ele está te pedindo, tá? Não precisa ler tudo, não, senão você vai perder um tempo um pouco maior. Nesse caso aí, a probabilidade, ele quer saber a probabilidade dele não ganhar nenhuma bola. E aqui eu tenho a probabilidade dele ganhar pelo menos uma bola, né? Que ele tirar ou 6, ou 10, ou no caso aqui múltiplo dos dois, que é o 30, tá? Então eu tenho que fazer a subtração de 100%, tá? Quando a gente trabalha com porcentagem, o 100%, 100 dividido por 100 em partes vai dar 1. Então eu vou fazer 1 menos 7/30. Por quê? Ou ele tira múltiplo de 6 ou de 10, ou ele tira os outros múltiplos dos outros números que não são múltiplos de 6 e nem de 10, tá? Aqui, ó, denominador diferente, faço MMC, como não tem nada aqui é 1. MMC entre 1 e 30 é o próprio 30, né? Para quem conhece, você pode fazer aquele processo do multiplica e subtrai. Aqui, ó, 30 e aqui por 1. Joga para cima multiplicando. 30 menos 7 dividido por 30. 30 menos 7, 23/30. E agora nós achamos a nossa resposta, né? A alternativa correta nesse caso aí é a letra C. Ok, pessoal? Então, tomem cuidado quando vocês estiverem resolvendo algum tipo de questão que tenha um duplo sentido, principalmente quando você pegar a questão que ele peça que você tem que fazer o complementar, né? Quanto que falta. Tá? Então eu aconselho que vocês deem uma sublinhada aí direitinho para depois vocês lembrarem, tá? Não esquecer de que tem que fazer a subtração aí pelo 100%. E uma coisa muito importante, né? Se tivesse o 7/30, aposto que teria muita gente que teria errado essa questão, né? Sorte que não tem, aí você volta e relê e vê que tem que fazer esse processo, tá? Então vamos lá, próxima questão. 2 jovens partiram do acampamento em que estavam em direção à Cachoeira Grande e à Cachoeira Pequena, localizados na região seguindo a trilha indicada neste esquema. Em cada bifurcação encontrada na ilha, eles escolheriam com igual probabilidade qualquer um dos caminhos e seguiam adiante. Então, é correto afirmar que a probabilidade deles chegarem à Cachoeira Pequena é... Bom, pessoal, olha só. Aqui, ó, o intuito dele é chegar na Cachoeira Pequena, né? Ele quer saber essa probabilidade. A princípio, inicialmente, a gente vai trabalhar com a porcentagem, que é mais prático, e no final você transforma para fração, ok? Então, quando ele sai do acampamento, a probabilidade total que ele tem é 100%, né? Então, 100%. Quando ele chega aqui na bifurcação, ele fala que a cada bifurcação ele se divide em igual probabilidade. Então, se aqui eu tenho 100%, ele vai dividir em 2, né? Então aqui eu vou ter 50% e aqui para cima eu vou ter 50%. Se ele escolhesse esse caminho, ele já chegaria à Cachoeira Pequena. Então esse valor aqui, ó, eu já tenho que deixar ele guardado, né? Se ele seguir esse caminho, existe a possibilidade dele chegar à Cachoeira Pequena? Existe, né? Caso ele tome esse caminho aqui. Então você vai ter que continuar a sua análise. Seguindo aqui, ó, 50%. Chegou aqui na bifurcação. Esse 50%, essa probabilidade, ele se divide, tá? Então aqui para cima, para Cachoeira Grande, eu vou ter 25% e para Cachoeira Pequena eu vou ter 25%. Óbvio que como ele quer para Cachoeira Pequena, eu vou pegar essa probabilidade aqui, tá? Então, Cachoeira Pequena, 50 mais 25%, 75%. Agora, você vai transformar para fração. Simples assim, né? Lembrando que quando a gente trabalha com porcentagem, a gente trabalha com denominador 100, então 75 por 100 e faz a simplificação. Você pode dividir por 5, depois por 5, você pode dividir direto por 25, aí fica a critério de cada um, tá? Então, ó, por 25 aqui eu sei que vale 3 e por 25 eu sei que vale 4. Então,
Minha chance de chegar à cachoeira pequena, 3/4. Alternativa correta, letra C. Ok? Vamos lá, próxima questão. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias de seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem um calçado maior do que 36, a probabilidade de ela calçar 38 é... Bom, olha só. Nesse tipo de questão, você tem que tomar um cuidado extra. Principalmente na hora que você for pegar o espaço amostral, tá? Primeiramente, ele quer saber a probabilidade dela calçar 38. Quantas mulheres calçam 38? 10. 10 funcionárias calçam 38, né? E aí, entre aspas, intuitivamente, a gente pega 10 sobre o total, né? Então, 1 mais 10 mais 3 mais 5 mais 6. Só que nesse caso, ele te deu aí na questão que ele sabe que a pessoa que ele escolheu, ela tem um calçado maior do que 36. Então, se ela tem um calçado maior do que o 36, as pessoas que calçam 36 e as pessoas que calçam 35, elas não entram, ok? Então, você tem que excluir isso do espaço amostral. E aí, nesse caso, eu vou ter somente o 3, o 10 e o 1, tá? Então, a probabilidade que ela calce 38 vai ser a quantidade de pessoas que calçam 38, que são 10, dividido pelo espaço amostral, que no caso aqui, ó, ele é um espaço amostral, entre aspas, meio que modificado do total, né? Então, vai dar 14. Faz a simplificação, por 2 vai dar 5, por 2 vai dar 7. Probabilidade, 5/7. Ok? A alternativa correta aí, ó, letra D. Tranquilo, pessoal? Tomem cuidado nesse tipo de questão, tá? Muitos alunos erram isso aí por bobeira, acaba fazendo rápido, por ser uma questão, entre aspas, fácil, né? E você olha ali, é só tanto por tanto, molezinha de você fazer. Acaba não dando atenção suficiente para esse fato aí que ele exclui. Então, sempre que ele falar, sabendo que isso não ocorre, você tem que tirar aquela quantidade que não ocorre, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da resolução desses exercícios e espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas, tranquilo? Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal. Todo dia eu vou colocar um videozinho novo, tá? Então, conto com a ajuda de vocês, tranquilo? Se você, por acaso, não entendeu algum processo que eu tenho utilizado, se você, mesmo com a resolução dessas 6 questões, você ainda ficou com dúvida, deixe o seu comentário aí, pergunte, coloque as suas dúvidas, que assim que eu tiver um tempinho livre, eu vou explicar para vocês, tá? Seja comentário, ou se for alguma coisa mais complexa, eu faço um vídeo somente com a dúvida de vocês, tranquilo? Valeu, pessoal! Até a próxima!